Boa noite. Boa noite. Eu ando com um pouquinho de frio essas semanas. Frio a mais do que geralmente eu tenho. Eu estou um pouco ruim no nariz, aí se eu falar muito baixo, vocês me dão um toque. Meu nome é Aline, eu milito na União da Juventude de Rebelião, a UJR, e sou também diretora da União Nacional dos Estudantes pela Oposição de Esquerda. Não sei se vocês já ouviram falar tanto da UNE quanto da Oposição de Esquerda e como minimamente é organizado essa entidade que deveria nos representar a nível nacional. Muito do que o companheiro aqui falou ia constar na minha fala também. Então eu queria ver se a gente poderia conseguir afunilar mais com relação à mobilização estudantil durante esse ano. Primeiro que isso que ele colocou, né, sobre a questão do preço da educação, e se historicamente a gente for avaliar quem vem sempre para a pasta da educação, nunca ou pouquíssimas às vezes foram educadores, pessoas ligadas de fato à área da educação. Né? Porque dentro desse modelo de governo é de fato uma coisa bem perigosa, né? Vamos pensar. Você colocar alguém que dedica, que teve a sua formação dentro da educação para poder pensar, gerir a pasta da educação. Não à toa as indicações que o Temer fez, e assim como o Temer, a Dilma, o Lula e seus antecessores também fizeram, né? Se dá a chave do cofre, né? E quem cuida do cofre, a chave do cofre, geralmente se dá para quem vai aí mexer com a iniciativa privada, vai defender os lucros da iniciativa privada. Esse é o histórico que nós temos da gestão pública, dos recursos, da gestão que deveria ser pública, né? Da gestão dos recursos públicos no nosso país, e não só no nosso país. E aí eu também queria colocar algumas coisas. Nós temos lá, vocês devem ter visto, né, o Plano Nacional de Educação, que tem uma série de metas para ser cumpridas, e um dos grandes financiadores aí, para poder custear essas metas que estão dentro do Plano Nacional de Educação, seria, por exemplo, os recursos vindos do pré-sal. Né? E nós estamos vendo aí cada vez mais a Petrobras sendo desmontada, né? O petróleo sendo privatizado e esses tais royalties que poderiam vir para a educação, que já não estavam garantidos para a educação pública somente, né? Passam agora a não ter mais tanta existência assim, e quanto mais vir para a educação pública. Então, na nossa avaliação, nós estamos vivendo um momento muito complexo, porque nós acabamos de passar por um período de 13 anos do governo do PT, que deu um cenário de uma certa expansão no ensino superior. Agora, a expansão dada dessa forma que foi colocado, né? Mais de 70% da expansão dessas vagas do ensino foram na iniciativa privada, através do ProUni, do FIES, que sim, colocaram pessoas dentro das universidades, das faculdades, mas que não priorizaram a qualidade do ensino ofertado para esses estudantes. Né? E aí nós temos uma realidade hoje que é da juventude estar cada vez mais desempregada. Então, os poucos dos nossos colegas que conseguem de fato se formar, saem da universidade e não tem perspectiva de emprego. Né? Então, você imagine você estando numa universidade privada, tendo um FIES para arcar, um ProUni, enfim. Quão desesperador não é a situação para esses estudantes, né? Então, de fato, nós precisamos olhar para o que foi o ReUni, para o que foi os programas como o ProUni, como o FIES, e pensar o que de fato foi a expansão que se deu nesses últimos períodos, né? De fato, colocou gente, mas olha a situação que nós temos hoje. Facilitou o acesso para uma série de coisas, em especial ao consumo de computador. Você tem vários eletrodomésticos, você tem acesso a várias coisas, mas o acesso efetivo à educação, saúde, moradia, né? Os programas que foram colocados ajudaram em determinada medida, mas foram e são muito insuficientes para atender as demandas da sociedade. E aí que eu quero entrar. O movimento estudantil precisa estar do lado de quem precisa ter lado. O movimento estudantil não pode ser um bracinho minimamente organizado dentro das universidades, dentro das instituições, um bracinho ali do governo. Não é essa a função do movimento estudantil, nunca foi, e espero contar com vocês para que de fato isso não seja. Porque o que nós precisamos hoje é ter organização,
né? O Estado aqui, como o Cooper colocou, de fato é muito bem estruturado. Tem polícia, tem dinheiro, tem corrupção, e corrupção é inclusive uma das coisas que a gente pode dizer aí que o novo ministro da Educação sabe bastante bem, né? Tá aí, foi citado aí pela Lava Jato, então tá aí. E já tinha sido citado no outro escândalo de corrupção. Então, essa situação toda a gente não vai conseguir vencer se nós não tivermos uma organização, uma articulação, né? E a União Nacional dos Estudantes, nesse último período, ela não tem cumprido com aquilo que a história dela traz. A UNE é uma entidade de 80 anos, né? Participou das principais lutas do país. Muitos dirigentes da UNE, muitos estudantes morreram durante o período da ditadura, né? Que foram barbaramente torturados. E hoje, nesse período todo, nós vemos que a UNE, infelizmente, não vem conseguindo estar ao lado dos estudantes com ações mais radicais, inclusive, né? Porque, na minha opinião, num cenário desse que nós estamos, que o governo foi, enfim, a Dilma leva aí um golpe, de fato é um golpe, né? Mas vamos lembrar com quem que ela se aliou, também não dá para passar um pano nesse sentido. E aí, as coisas que já vinham sendo feitas de errado no governo dela estão se aprofundando. E o bicho está ficando pesado do nosso lado, né? Vamos combinar. Se a gente hoje quiser marcar, por exemplo, uma ocupação, não, vamos ocupar, eu vou passar nas universidades mobilizando, a gente vai ocupar o Ministério da Educação ou o Ministério do Planejamento. Aí tem aquela bendita daquela lei que é a lei de terror, está tramitando aí, está cada vez, né, mais próxima, inclusive, dos movimentos sociais. Então, assim, criou-se um cenário de total repressão, uma repressão muito maior aos movimentos sociais. Estamos chegando perto da época da Olimpíada. Tudo isso daí vai, né, vir para cima da gente. Agora, nem por isso a gente deve se esconder. Até porque repressão, lei, para estar do nosso lado, isso nunca teve, né? Eu, pelo menos, não me recordo, nos meus 27 anos de existência. Então, o que eu acho que nós temos que ter hoje é organização, radicalidade na luta. A palavra é essa. Não vamos sentar com o ministro da Educação para dizer que a gente quer mais dinheiro para a educação. Porque, primeiro, que esse governo não é legítimo. Segundo, que esse cara, ele recebeu R$100 mil da UTC, que é a empresa envolvida na Operação Lava Jato, fora outras coisas, né? Então, para começar a finalizar minha fala, eu acho que assim, nós precisamos nos voltar para as entidades estudantis, para nós conseguirmos organizar e fortalecer as nossas entidades. Porque eu acho muito incrível como isso vem acontecendo. Nós passamos por um momento grande assim, de descredibilização das entidades, né? Do que, mas para que serve um centro acadêmico? Para que serve um DCE? Né? Quando nós dizemos que a gente precisa de um DCE de luta, é para chegar, para esse DCE de luta chegar no conselho universitário e quebrar o pau quando a reitoria corta a bolsa de estudante. Por que a bolsa de estudante que corta? Por que é serviço terceirizado que corta, que são os mais fugidos dentro da universidade, e não é o ar-condicionado, né? Não é o petisco, não é... Várias coisas podem ser cortadas. E não estou defendendo os cortes. Mas só para a gente perceber, nesse cenário, na Unicamp tem gente que ganha rios de dinheiro. E hoje eu recebi um áudio de uma aluna da Unicamp de medicina dizendo que ela estava largando o curso porque ela não tinha dinheiro, mas que tinha algumas pessoas dentro da universidade que chegavam a ganhar R$60 mil. Então, assim, há um disparate dentro da universidade pública, em especial dentro das estaduais, e há um grande ataque muito bem organizado à educação como um todo, né? E setores majoritários dentro da União Nacional dos Estudantes, que é o que impede, inclusive, o avanço da nossa luta, tem se aliado esse tempo todo com o governo do PT. E nesse momento agora, que não deveria ter nem um pouco de restrição para enfrentar, de fato, esse governo, para ser mais radical, não faz, né? Então, isso reflete o quê? A União Nacional dos Estudantes está afastada do movimento estudantil real, está afastada do corpo dos estudantes, que são vocês, que sou eu. Posso estar lá, mas se a oposição esquerda não tiver corpo dentro das universidades, eu brigando dentro da reunião da União Nacional dos Estudantes não faz muita coisa não, infelizmente. E olha que a gente tenta. Então,
muitos dados que eu queria colocar aqui, eu acho que já foram colocados. A redução no orçamento foi de 48,81 bilhões para 39,38 bilhões. E isso dá quase 20% do orçamento da educação. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E não vai parar por aí, certo? Eu vi ali um cartaz no outro prédio e eu não tinha vindo na Unifesp ainda. Eu fiquei bastante surpresa com como se deu a expansão de fato dentro da Unifesp, né? Eu já tinha visitado outras universidades, já tinha visto mais ou menos isso. Mas aqui, de fato, é uma coisa que me espantou. A maneira como foi feita a expansão das universidades, da universidade se deu. E dinheiro tem dinheiro, porque tem dinheiro todo santo ano. Quando a gente ouve que está sendo, porque o governo atingiu a meta, porque é o tal do superávit primário, né, que a gente sempre escuta no começo do ano. Você liga o jornal, é só superávit primário. E o tal do superávit primário é a bolsinha, é o bolsa dos banqueiros, é o dinheiro que vai, que a gente paga o imposto, todo o recurso que é recolhido, né, paga-se as contas, sobra lá. Então o governo faz esse movimento para continuar dando dinheiro para quem tem os títulos da dívida pública. A dívida pública é um negócio que nós precisamos se apropriar e muito dessa discussão, apesar de ser bastante complexa, assim, mas a Rafa, inclusive, é ótimo para explicar sobre essas coisas. Mas é de fato um assunto que nós precisamos nos apropriar e cada vez mais, porque dinheiro tem dinheiro, né? Já foi, nesses anos anteriores foram mais de 900 bilhões de reais para pagamento de juros e amortizações da dívida. Então, como é que não tem dinheiro, né? Como é que não tem? Mais de 45% do orçamento nacional executado não tem dinheiro para educação. É uma piada isso. Então, o que eu queria falar, e eu estou bastante revoltada, assim, principalmente com essas últimas ações. A última do Ministério da Educação agora foi o quê? Foi dizer que falta 75 milhões para poder fazer o Enem esse ano. Mas que tudo bem, que a gente já viu com o Ministério do Planejamento e tal, e os caras vão liberar o dinheiro. Mas e aí? A gente tem garantia que, de fato, vão liberar? Agora, se não fizer isso, vai ser um problema bastante grande, né? Aí você consegue juntar secundarista com universitário e o negócio vai explodir. Acho que eles não querem muito isso. Mas assim... boa noite. Boa noite. Ando com um pouquinho de frio essas semanas. Frio a mais do que geralmente eu tenho. Eu estou um pouco ruim no nariz, aí se eu falar muito baixo, vocês me dão um toque. Meu nome é Aline, eu milito na União da Juventude de Rebelião, UJR, e sou também diretora da União Nacional dos Estudantes pela Oposição de Esquerda. Não sei se vocês já ouviram falar tanto da UNE quanto da Oposição de Esquerda e como minimamente é organizado essa entidade que deveria nos representar a nível nacional. Muito do que o companheiro aqui falou ia constar na minha fala também. Então eu queria ver se a gente poderia conseguir afunilar mais com relação à mobilização estudantil durante esse ano. Primeiro que isso que ele colocou, né, sobre a questão do preço da educação, e se historicamente a gente for avaliar quem vem sempre para a pasta da educação, nunca ou pouquíssimas às vezes foram educadores, pessoas ligadas de fato à área da educação. Porque dentro desse modelo de governo é de fato uma coisa bem perigosa, né? Vamos pensar. Você colocar alguém que dedica, que teve a sua formação dentro da educação para poder pensar, gerir a pasta da educação. Não à toa as indicações que o Temer fez, e assim como o Temer, a Dilma, o Lula e seus antecessores também fizeram, né? Se dá a chave do cofre, né? E quem cuida do cofre, a chave do cofre, geralmente se dá para quem vai aí mexer com a iniciativa privada, vai defender os lucros da iniciativa privada. Esse é o histórico que nós temos da gestão pública, dos recursos, da gestão que deveria ser pública, né? Da gestão dos recursos públicos no nosso país, e não só no nosso país. E aí eu também queria colocar algumas coisas. Nós temos lá, vocês devem ter visto, né, o Plano Nacional de Educação, que tem uma série de metas para ser cumpridas, e um dos grandes financiadores aí, para poder custear essas metas que estão dentro do Plano Nacional de Educação, seria, por exemplo, os recursos vindos do pré-sal. Né? Nós estamos vendo aí cada vez mais a Petrobras sendo desmontada, né?
o petróleo sendo privatizado e esses tais royalties que poderiam vir para a educação, que já não estavam garantidos para a educação pública somente, né, passam agora a não ter mais tanta existência assim, e quanto mais vir para a educação pública. Então, na nossa avaliação, nós estamos vivendo um momento muito complexo, porque nós acabamos de passar por um período de 13 anos do governo do PT, que deu um cenário de uma certa expansão
precisa, nesse momento, sim, fazer mais ações radicais. Precisamos, se as entidades não têm gestão, vamos atrás, vamos fazer as gestões, vamos reconstituir a organização do movimento estudantil. É difícil, dá trabalho, mas vamos, porque a gente precisa delas para conseguir avanço dentro da educação, né? Para conseguir fazer ocupação, para queimar pneu, para fazer o que for necessário e fazer ações radicais de enfrentamento, porque nós já chegamos no limite do diálogo. Você não tem mais para onde ir, né? Se volta volta com corte também. Não tem muito. Dentro do capitalismo, a relação com a educação é essa. Se não dá para tornar mercadoria, a gente corta até a gente poder tornar mercadoria. Então, muita coisa ele já colocou aqui, mas complementar e afunilar para essa questão das organizações, até porque nós estamos vivendo num momento que vai vir para cima da gente muita repressão, principalmente se a gente se juntar para conseguir lutar por uma educação de qualidade, uma educação pública, gratuita e de fato de qualidade no nosso país. Obrigada, Aline. Boa noite.